de agosto, de Mona Lisa Lustosa, que é uma mestranda em desenvolvimento rural. E o tema é: no Brasil, a fome tem rosto de mulher, nordestinas, mães, pretas e pardas. Quando pensamos na tragédia da fome, que imagem vem à nossa cabeça? Ela já inicia com esse questionamento. As imagens que nos vêm imediatamente à cabeça são de corpos magros e fracos, surrados e envergados pela humilhação que a violência da fome expõe. Gente, só um instantinho aqui para me diminuir bem que as zoadas, senão... Então, dando continuidade. Os corpos magros e fracos, surrados e envergados pela humilhação que a violência da fome expõe. Entretanto, no Brasil de 2021, quando pensamos nas milhares de pessoas que padecem de insegurança alimentar e nutricional, podemos dar a estes corpos um tipo de rosto, os rostos das mulheres, principalmente as nordestinas, em sua grande maioria, mães pretas e pardas, algumas com crianças de 0 a 3 anos. O grau do aumento da fome inclui os rostos conhecidos, são familiares conhecidos ou nós mesmos. Entretanto, no Brasil, esse estudo ele foi feito pelo IBGE e pelo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar. Né? Eles trazem alguns números sobre a Covid, né, no tempo de Covid, publicado em 2021 pela Rede Pensan, e de acordo com o estudo, 52% dos homicídios brasileiros encontram-se em situação de insegurança alimentar e 9% em situação de fome, fator que se agrava no meio rural. São muitos os questionamentos que esse texto traz. O índice de mulheres jovens com crianças de 3 anos chega a 54,6% e a taxa de ocupação das mulheres que não moram com criança nessa faixa etária é de 67,2%. Então, são dados apresentados pelo IBGE, pelo Instituto de Gênero também, Indicadores Social das Mulheres no Brasil. Em segundo o mesmo relatório, mulheres pretas ou pardas com criança apresentam níveis de ocupação abaixo de 50%. Reforçando o entendimento de que a pobreza e a fome ela tem um recorte de gênero muito bem delineado. E as principais vítimas dessa violência sistêmica são as mulheres, notadamente mães pretas e pardas do Brasil, e especialmente nordestinas. E nortistas, né? Ele levanta também esse questionamento que o norte entra nesse estudo. Segundo a pesquisa da Rede Pensan, no Nordeste, mais de 7 milhões de pessoas convivem com a fome. Outras quase 9 mil milhões de pessoas apresentam a segurança alimentar moderada e ainda quase 23 milhões foram classificadas com grau de insegurança alimentar leve. Então, dos responsáveis pelos homicídios entrevistados na região Nordeste, 57,5% são mulheres chefes da família, predominante pretas e pardas. O maior percentual de mulheres chefes de lares na região do Brasil, as mulheres nordestinas, elas são as mais afetadas pela insegurança alimentar e a fome na região, ao passo que, na maioria dos casos, a única fonte de renda da família. Para a Rede Pensan, as desigualdades regionais, a cerca dos alimentos é um reflexo de muitas outras desigualdades, né? E destacando que o índice da fome no Nordeste, ela é maior para os povos do campo. E em 2020, o índice de insegurança alimentar ela chegou a 70% no Nordeste, atingindo agricultores, ribeirinhos, quilombolas e indígenas. Ela traz números, né, feito pela Articulação do Semiárido Brasileiro, a ASA, que inúmeras vezes durante os governos passados
Foi responsável por ações de políticas públicas no Nordeste, como P1+2, cisternas nas escolas, e por aí vai. Pelo menos um quarto da população passa fome, são pelo menos 3 milhões de pessoas em estado de segurança alimentar grave. E em entrevista ao Brasil de Fato, a ASA, né, a coordenadora da ASA, Valquíria Lima, ela afirma que os números crescentes dessas pessoas passando fome no semiárido não são reflexos apenas da pandemia, mas também da interrupção de políticas públicas direcionadas ao semiárido. E aí ela traz alguns levantamentos do contínuo aumento dos preços dos alimentos e da cesta básica, né, segundo os estudos do Departamento do DIEESE, que a demora na decisão e consequente concessão, além de baixar o valor do auxílio emergencial, trouxeram e ainda trazem impactos imediatos para parte da população. E na maior parte, e ela traz bem interessante, esse texto traz um questionamento bem interessante, quando ele diz assim: imagine, então, um lar em que uma mãe desempregada, preta ou parda, observa seu fogão vazio, sua geladeira vazia, enquanto pensa no que vai dar para suas crianças na hora do almoço ou do jantar. E aí, nesse momento, eu achei muito interessante, observando outros textos, a fala de Carolina Maria de Jesus, ela tem uma fala num livro, O Diário de uma Favelada, que ela diz: o que eu aviso aos pretendentes da política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Esta palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Então, são relatos como esse, são números como esse, que o texto quer nos questionar, quer nos trazer, nos puxar para a realidade, num momento em que o Brasil entra de fato novamente no mapa da fome, e que essa fome ela está batendo às nossas portas. Quantos de nós não já recebemos alguém na nossa porta pedindo comida? O texto ele ainda apresenta que, segundo a lógica bolsonarista de desmonte de políticas públicas do campo à cidade, tem afetado diretamente as mulheres. Os gastos do governo federal com políticas destinadas às mulheres têm o menor patamar desde 2015. Quem detalha é a Universa, que obteve com exclusividade o levantamento feito pelo INESC, Instituto Socioeconômico, de Estudo Socioeconômico, em 2020, destacando que em 2021 o investimento tende a ser ainda menor. E durante o governo Bolsonaro, a Secretaria de Políticas Nacionais para Mulheres foi vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, chefiados por Damares Alves. De acordo com o INESC e a Universo, políticas como a Casa da Mulher Brasileira foram o principal alvo dos cortes, recebendo apenas 2,6% da verba autorizada para o ano de 2021. E é neste ponto que a fome no Brasil assume por completo o rosto de uma mulher, pois na maioria dos casos, mulheres vítimas de violência doméstica são dependentes econômicas e financeiramente de seus agressores, desassistidas pelo Estado e em situação de vulnerabilidade, seja pela fome, seja pela violência física ou psicológica. O texto ele ainda apresenta uma história interessante sobre o Ceará, né? Ele traz um desenho, um recorte do que acontece lá e que ele aponta como pode ser um processo de solução e que pode ser apresentado para outros estados, né, caso não tenham. Que a Câmara Municipal de Fortaleza ela aprovou no dia 5 de agosto de 2021 o projeto de lei ordinária número 447 de 2021, que institui o aluguel social Maria da Penha. O aluguel social ele deve conceder valor mensal de 420 às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar por um período de até 12 meses, podendo ainda ser renovado por mais 2 anos. O valor é menor do que uma cesta básica, mas pode salvar muitas mulheres, fortalecendo-se de situações degradantes da violência doméstica e da fome. É um começo. Projetos como esses podem ser copiados, reformulados e adaptados.
Assim, na contramão do governo federal, os estados, municípios, organizações e movimentos sociais territoriais e a população organizada vão desenhando as alternativas de combate à segurança alimentar e fome, além de todas as mazelas sociais que a desencadeiam, que o gravam, que é desumano. Ainda estamos longe, muito longe, de um cenário ideal de luta e combate à fome no Brasil. Mas pequenas ações podem nos dar uma perspectiva menos triste do Brasil e das mulheres abandonadas, das mães nordestinas pretas e pardas que convivem com a fome, seja no campo ou na cidade. E nessa perspectiva, aqui no Piauí, nós temos o projeto Vivo Semiárido, que é apoiado pelo FIDA, e eles vêm trabalhando muito essa questão do gênero das mulheres que produzem a sua própria renda, né, nos quintais produtivos, né, elas produzem, e trabalhando demais a questão das mulheres participarem ativamente dos movimentos sociais. E aí, eu vou terminar a apresentação do texto com os versos de uma dessas beneficiárias, que através dos quintais produtivos conseguiu fazer essa transformação da realidade da comunidade dela, fazendo com que ocorresse a geração de renda, né, através das associações dela. E ela diz assim: a soberania feminina alimentar. Quem aprendeu somar e dividir, mesmo com a dor sorrir, as lágrimas vêm como a solução, saber dizer sim e aprender com o não. Aquele que Deus criou para complemento, é ela quem sente maior dor por dentro. O Brasil tem a cara da mulher, porque ela é quem ela quiser. Traz na aparência preocupação e sofrimento, mas na mente o encorajamento. Encontra a solução, mesmo que difícil, fazer valer pela nação qualquer sacrifício. Por isso estamos aqui. Foi difícil, mas consegui. Somos mulheres projetando soluções, juntas organizando manifestações. Marcilene Ribeiro, a Marcilene, atualmente ela é presidente de associação, né, de associação não de assentamentos, mas de associações comunitárias. Ela hoje também faz parte dos movimentos em que encorajam a mulher na questão da soberania alimentar, porque como falar de soberania alimentar e não falar de mulheres, não é? E aí, nesse sentido, que a gente trouxe esse texto, né? Porque realmente o que a gente vê todos os dias são mães, na maioria das vezes solo, né? Atrás desse pão de cada dia, que não podemos fugir de que o gênero é ainda uma questão a ser debatida profundamente no nosso país, principalmente quando a gente puxa para a questão da violência doméstica, para o assédio. Então, são muitas questões que esse texto traz para que a gente possa ter um debate inicial, né? Porque o viés dele é muito grande, né? Agora eu deixo a palavra com o grupo. Bom, então, para iniciar essa rodada de perguntas, eu vou fazer uma pergunta e vou direcionar para Maria Heloísa, né? Eu queria que ela me... Olha, eu vou rir, viu, Lucas? Você me aguarda. Esse tema é bom, mulher. Espera para tu ver. Você não veio semana passada e ninguém tinha como perguntar a você. Então, você não veio. É verdade. Vai sortear. Aí agora, minha filha. Eu tinha sofrido uma distensão. Eu tinha sofrido uma distensão na lombar. Tá velho, não fui participar. Viu? É endócrita de todos, eu digo, você não quer acreditar? Aí a pessoa, eu disse, eu quero imaginar quem foi a escolhida de hoje, porque tem que ser sempre eu. Mas vamos lá, Lucas, bora nós. É boa esse aí pergunta, você sabe, esse texto você sabe. Não, é bem simples. Eu queria saber a sua opinião a respeito do que explica a realidade das mulheres, sobretudo as mães pretas, pardas, especialmente as nordestinas e nordistas, serem as principais vítimas da pobreza e da fome no Brasil. Você pode responder?
posso, vou responder agora. Não vou responder assim, cientificamente, não. Vou responder em questão de ser mulher, de ser preta, de ser nordestina. Não sou mãe, mas a gente vê em coisas por onde a gente passa. Essa questão, na hora que eu comecei a ler o texto aqui, eu já fiquei meio assim. É como se já fosse um rótulo que colocou nessa questão de ser preta, de ser nordestina, de ser mãe solo, como diz Márcia, esse novo linguajar que vai aparecendo agora, né? Eu digo sempre que essa questão da gente ter essa imagem, ela remete a gente para uma questão muito antiga. Eu acho que lembra muito o 15, né? Na verdade, não é que essas mulheres sejam sempre mães solo, que elas sejam pretas, que elas tenham um monte de filhos e que não tenham pais, que não tenham pai. A questão é que tem muito essa tradição, pelo menos assim, no interior do interior, de que o homem corre e vai-se embora lá para São Paulo para arrumar um trabalho, e essas mulheres ficam com esses filhos. Quando disse que a maioria são mulheres Ela é solo. camponesas, aí ela termina sendo solo, não é nem questão de abandono ou que teve filho por produção independente ou não sei o quê. É que elas não largam, né? Para onde elas vai a requinha agarrada atrás. Elas não têm essa questão de, eu vou sair, vou arrumar um trabalho e as crianças vão ficar com os pais, né? Embora muitas coisas mudaram hoje em dia. Mas acontece muito isso, de que esse pai, por mais que ame esses filhos e que ame essa mulher, ele ainda até hoje, ele sai para procurar um emprego lá longe, lá em São Paulo, seja onde for, em outro lugar, na capital, e essas mulheres ficam tomando conta dessas crianças, algumas vezes esperam. Existem os covardes que vão e não voltam mais nunca, que elas vão ter que dar conta deles, né? São abandonadas mesmo. Titia vai já, titia vai já. Aí, ó, não é solo, mas cuida dos sobrinhos. Mulher, hoje é sexta. Deixa minha pretinha aqui. Minha pretinha vem passar o final de semana, tem nada. Aí, olha, perdi meu raciocínio. Isso é porque eu me preocupo com essa aura, o que ela vai fazer com minha pessoa. Aí eu fico assim, perco o raciocínio, o pensamento. Deixa eu voltar. Você está falando Mas da mãe resumindo, para a gente não solo. falar muito, para a gente não falar muito, não é nem sempre que essas mulheres, concordo com o texto quando diz que a maioria são nordestinas, são mulheres que ficam com esses filhos, sim, nem sempre são uma mãe solo, que nenhuma mãe solo são raras que são por opção. As que são por opção são mulheres bem resolvidas financeiramente, intelectualmente, sei lá o que, loucamente também, né? Porque para decidir ser mãe solo, elas não são pessoas normais, mas tudo bem. Umas é porque são por obrigação. Mas essa questão que a maioria são nordestinas, sim, e do campo, sim, por esse processo que eu ainda acho que essa questão de que quando está... A professora falou da outra vez, essa questão de região, de clima, não influencia muito. Talvez não tanto em questões de estudo, de dados, mas quando se é no real, quem é do interior, quem é do Nordeste daqui, quem é do interior, não, quem é do campo, sabe que de alguma forma influencia, né? Eu vejo, pelo menos lá em Dormentes, algumas pessoas trabalham com caprino, com ovino, e às vezes compram uma criação por não sei quanto, quando está esse período muito seco de estiagem, quando está muito ruim, os pipas estão ruins, a água tem que estar realmente racionada, por mais que tenha essas questões das caixas, tenham água hoje em dia muito melhor, uma condição muito melhor do que já teve anteriormente, mas influencia, termina comprando uma criação por não sei quanto, vende por muito menos. Né? Tem que sair procurando um emprego, tem que ir para o projeto, tem que ir para as plantações, para essas fazendas aqui, para arrumar emprego. Então, eu acho que isso ainda influencia no fato dessas mulheres serem a cara, serem em sua maioria. Mas não fico muito, não gosto dessas questões de concordo ou discordo, quem sou eu? Não tenho estudos, nem sou parará. Porém, entretanto, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco de que essas mulheres são sempre, ou na sua maioria, nordestinas, pretas, pardas, mãe com um bocado de filho, não sei o quê, parará, aquela coisa seca, que parece cor do tempo do Roncocô. Eu já estou perto dos 100, e eu vejo que a coisa mudou hoje em dia, mas parece que esses livros não mudam, não. Essas histórias não mudam, não. Eu acho que é necessário mudar um pouquinho. Nem sempre são só mulheres pretas, com não sei quantos filhos, que não sei o quê, que são a cara da fome, não. Tem cada mulher linda também no Nordeste,
Cada mulher maravilhosa, não que as pretas não sejam, porque eu sou uma preta muito linda, Patrícia também é outra preta muito linda, né? Nós somos lindas maravilhosas, mas tem também outras cores, outras etnias que é necessário serem colocadas também. Diga, Patrícia. Patrícia levantou a mão. Boa noite. Somos, Heloísa. Se a Patrícia for eu. Em relação ao texto, eu acredito que essa imagem da mulher preta e parda nordestina, ela é uma imagem historicamente construída, né? A gente passou por um processo muito intenso de êxodo rural, e a gente ainda passa por um processo em que os homens, né, que teoricamente assumem a questão do sustento da família, precisam muitas vezes migrar. Acontece muito aqui na região do Lagoa Grande, por exemplo, dos homens irem para Santa Catarina, trabalhar por um período de tempo para trazer o sustento para a família. E aí você pode perceber uma questão que nem sempre é só de viés econômico. Às vezes é de viés histórico. Então, a percepção da mulher parda e da mulher negra que enfrenta situações de fome com os filhos, lógico que tem uma sustentação aí nas políticas assistencialistas que nesse governo em especial, né, foram reduzidas nos programas, enfim. Mas aqui, por exemplo, eu trago para a minha realidade, uma região irrigada. É uma região em que tem trabalho, ainda que precarizado, mas temos trabalho. Porém, a ideia de que lá fora é melhor que aqui faz com que os homens migrem por um período de tempo determinado, mas essas mulheres ficam incumbidas de cuidar da família. E muitas vezes passam necessidades financeiras por esperarem esse marido voltar para casa. Essa questão das políticas assistencialistas, lógico que não se pode generalizar, mas em sua maioria, quem depende dessas políticas assistencialistas e quem passa necessidade quando elas são diminuídas são as mulheres pretas e pardas, que constituem a maioria da população pobre. Então, é um texto bem interessante. A colega que apresentou o texto, ela fala sobre a realidade do Ceará, né? Mas é uma realidade, se a gente for perceber ao nosso redor, ela está bem presente no cotidiano, acho que da maioria dos que estão aqui presentes no grupo. Aqui, por exemplo, a gente tem uma realidade de algumas mulheres, né, que aparecem como responsáveis por uma família que, início, quando ela inicia, né, ela tem um homem que se diz provedor. E aí essa mulher se vê, de repente, por motivos adversos, mas aqui em Lagoa Grande específico, porque esse homem não assume as responsabilidades familiares, se vê responsável por 5, 6 filhos, e aí sim, aí entra-se num processo degradante de fome mesmo, de ter um Bolsa Família que não sustenta uma família inteira, que é apenas uma, entre aspas, uma ajuda de custo e que muitas vezes requer muitas idas à assistência social para ser conseguido. Então, aqui a gente tem essa realidade em que as mulheres pretas e pardas passam por esse processo de fome e de negligência por parte da assistência social, né? Um outro ponto que é colocado aí no texto, que é a questão do Brasil estar no ranking dos países em que a fome tem se potencializado. Ainda ontem eu vi uma manchete, não recordo o site, mas em que o título é Olimpíadas da Fome. E o subtítulo é Nesse ranking o Brasil está em primeiro. E aí o texto discorre sobre justamente isso, nesse período de pandemia, e com esse atual governo, o Brasil se recoloca na posição de país com um dos maiores índices de fome.
Apesar do avanço intensivo do agronegócio, a gente percebe isso nas ruas, o aumento de moradores de rua, o aumento de pessoas 5, 6 horas da manhã, pedindo já, o aumento de pessoas aqui na minha região, que é uma região que faz parte da região integrada de desenvolvimento de Petrolina, de homens e mulheres, 4 horas da manhã passando para ir para a roça. Para receber uma mixaria, né? Para trabalhar em condições precárias. Justamente por conta da intensificação da precarização do trabalho e por conta da intensificação da fome mesmo aqui na região. E aí o texto que eu acabei de citar, ele fala em termos gerais, né? Do Brasil está se colocando nesse patamar de fome e faz uma analogia às Olimpíadas, em que o Brasil está na frente. Pronto, Márcia, agora é você, pode falar. Estava só rindo aqui de cor de Heloísa. Heloísa, somos pretas, sim, lindas, né, inclusive. Mas não vejo apenas como uma questão de rótulo. Existe, sim, a questão do rótulo, mas não apenas. Eu também pensava dessa forma, mas quando eu passei a conviver quase que diariamente com essas mulheres no campo, né, eu vi que não era só uma questão de rótulo, realmente é como Patrícia fala, é uma questão mesmo social, é uma questão de dívida do Estado mesmo para com essa parte da população. E vai muito mais além, né? As discussões sobre isso vai muito mais além, porque nós temos um número significativo de pessoas que nem acesso a essas assistências têm, muitas vezes por pura falta mesmo de informação. E existe, como a Patrícia disse, essa dificuldade da assistência chegar até elas, e quando chegam, não chegam da mesma forma para todos. Então, realmente existe essa possibilidade, sim. Existe essa possibilidade do rótulo, mas é muito mais além. Serem mães mesmo pretas, pardas, elas realmente sofrem. E eu acho que o número é ainda maior do que o número que esse texto coloca. Né? Então, assim, é uma discussão para longe, né? Eu acho que ela puxa bem para longe essa discussão. Quando a gente, o MST, ele traz uma coisa muito significativa agora nas suas análises, né? A comida como um ato político. Porque se a gente entende a questão alimentar como um direito, a gente se pergunta, por exemplo, o que é a fome? Certo? O que é a fome? E quando a gente faz essa pergunta, a gente não vê somente a questão nutricional. Né? Então, a gente não vai ver apenas a questão nutricional, mas vendo a partir de uma perspectiva política. Certo? Do direito à alimentação, do direito à comida, do direito à vida, certo? Então, a gente precisa analisar a partir dessa perspectiva. E quando a gente analisa a partir dessa perspectiva, a gente vai para as nossas reflexões, baseado no materialismo histórico dialético, que é da classe social. Quando nós vamos para a classe social, a gente vai para um país que é por excelência e para o mundo, que é por excelência, tem o quê? Na sua característica, na sua essência, a divisão de classe. Quando nós vamos ainda para essa divisão de classe, que nós vamos para o campo, essa coisa é muito mais complicada. Certo? É muito mais complicada, porque aí tem um processo muito grande, concentrador, excludente, certo? Que resulta no processo da fome. Então, a fome hoje, ela não é uma coisa fictícia. Nunca foi. Mas agora, por excelência, ela não é um número pequeno. Ela é um ato político porque isso tem afetado a uma classe de forma, assim, assustadora. É o que a gente vem discutindo aqui nesses últimos textos. Ela vem sendo afetada a essa classe de forma assustadora, que essa classe aparentemente, ela não teria saída, certo? Aparentemente, eu disse, eu não tenho saída, mas eu vou fazer o quê?
talvez o que aponta o texto. Logicamente, o texto, de uma ponto de vista mais poética, é bonito. Eu faço algumas análises, né? Mas, assim, quando eu vou dizer assim, olha, ele qual o percentual hoje? Lógico que está bem maior do que a gente pegar há um tempo atrás. A discussão sobre a pobreza e a fome não é uma discussão só deste grupo, é uma discussão, inclusive, dos organismos que geram a fome. A gente precisa entender a fome a partir de um ponto de vista da produção, porque a fome ela também é produzida de forma intencional, certo? Então, ela é produzida, então a fome ela não existe de um processo natural. Certo? Porque a gente não pode entender a divisão de classe, a gente não pode entender a concentração de terra, a gente não pode entender a fome a partir de uma coisa natural. Existe a produção da fome. E essa é uma discussão antiga, de acabar com a fome nos próximos milênios, 2050. Os organismos que produzem a fome também discutem a fome. OIT, a ONU, certo? O Banco Mundial, são organismos que produzem a própria fome. E eles discutem a fome na contradição do sistema, porque eu já disse aqui diversas vezes que o sistema ele é contraditório, certo? Então, ele entra no processo da produção da fome. Então, por exemplo, quando eu crio o Bolsa Família, que é hoje no campo ainda o único sustentáculo dessas famílias, mas ao mesmo tempo ele também incide no processo de produção da fome. Certo? E aí, os diversos programas que são criados, eles são programas assistenciais. Inclusive, Márcia, a própria ASA, esses programas todos que existem no campo, a própria convivência com o semiárido, por isso que eu disse a você, eu tenho sérias críticas a essa história da convivência com o semiárido. Porque o que é que a gente, no processo revolucionário, como eu disse assim, as pessoas estão no processo da produção da fome, mas aparentemente parece que não tem alternativa. Mas a alternativa na questão da consciência, da organização de classe, poxa, eu posso mudar essa realidade. Mas eu posso mudar essa realidade não a partir da cisterna, não. E eu não estou dizendo que esses programas não são importantes. Eu acabei de dizer, o Bolsa Família é o programa que ainda sustenta famílias neste campo. Nessa periferia, não gosto dessa palavra que a gente não usa no marxismo, mas para vocês entenderem. Nessa periferia, certo? No espaço rural, é ainda quem sustenta, né? Como a ASA, que contribuiu para que muitas famílias não morressem de sede. É um fato, né? Mas, ao mesmo tempo, esqueceu de organizar a população para o combate da luta de classe. Esqueceu de organizar as pessoas para um combate da luta contra o Estado. Muito ao contrário. As pessoas iam às ruas no processo de Dilma, quando ela mudou a questão da cisterna, para continuar com as cisternas antigas e pedir a manutenção do Estado. Então, é uma coisa assim que a gente precisa realmente analisar a fome do ponto de vista político. Então, a gente compreender que a fome é produzida. A gente está num momento agora que a fome aumentou. E não é... Até o Jornal Nacional está dizendo isso. Até a Globo está mostrando isso, como eu disse assim. Até a Globo está mostrando que o agronegócio gasta água. Né? Então, a gente entender isso, que para os jornais estar publicando assim, que a fome aumentou, que o número é bem maior quando eles chegam a dizer isso. E não é a fome no estado de pobreza. É o que a gente estuda na geografia política, o espaço, geografia e o espaço da miséria, é entender a situação da população como uma situação de miséria. Não é mais de pobreza. Né? Então, as pessoas estão num processo de miserabilidade tão grande que a fome hoje faz parte do dia a dia dessas famílias. Certo? E o direito à comida, o direito de viver, o direito à vida, esse direito é constantemente negado. E aí, Heloísa, quando a gente faz essa análise, e essa análise, igual à pandemia, ela recai em cima de quem? De quem está no campo, de quem é preto, de quem é pobre. Porque os pobres desse país, os negros desse país, os índios desse país, olha o que está acontecendo com os índios. Pedi até a Jaqueline, não sei se a Jaqueline está aí. Pedi até a Jaqueline, você precisa colocar isso no seu trabalho. O que é que os índios estão, gente? Acampados lá naquela Brasília.
Porque o que os deputados estão querendo fazer, isso é um absurdo, a gente precisa discutir isso aqui, inclusive. Isso aqui é um absurdo, gente. Ou seja, esse tal desse marco territorial é uma coisa que é a morte. Por que é a morte? Só deixar quem tem terra até a Constituição Federal. Depois da Constituição Federal, nenhum índio vai ter mais o direito à terra, de 1888. Certo? Então, botar os índios para fora de suas terras. Para beneficiar quem? A uma classe de ruralista, de agronegócio. Então, a gente precisa entender essa coisa que recai, não para o lado, eu não diria o lado mais fraco, mas para a classe menos favorecida. Porque não é o lado mais fraco. A gente tem essa história de dizer o pobre é o lado mais fraco. Não, ele é o lado mais forte. Só que no processo da alienação, ele se torna mais fraco porque ele não tem força para ir brigar, porque ele não tem força no processo da organização de classe. E aí a gente vê o que a gente viu no 7 de setembro, outra coisa que a gente precisa discutir aqui. A gente vê o que a gente viu no monte do 7 de setembro, não só os carros luxuosos indo nas ruas falar bem do Bolsonaro, mas pobres a pé, né, com bandeiras levantadas defendendo o Bolsonaro. Né? Ou seja, eles estão dizendo que eles têm satisfação de estar com fome. Né? Por quê? Porque não conseguem enxergar, e aí é nossa função para além disso. Então, a gente precisa analisar essa história da fome enquanto produção. Então, há uma produção da fome. Essa produção da fome, inclusive, legitima a expansão do agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio é o discurso da geração da comida. É o discurso da geração do alimento, certo? Inclusive, é o setor, o agronegócio passou a ser o setor essencial nessa pandemia. Não os trabalhadores, o agronegócio. Os trabalhadores não faziam parte da questão essencial, mas o agronegócio como modelo de agricultura que gera comida e que, portanto, não podia parar, porque ele gerava o alimento, né? Isso, nós aqui dizemos o tempo todo que isso não é verdade, porque a gente coloca esse número, isso não é verdade, né? Mas é preciso ter a fome para sustentar esse modelo. Né? Então, o tempo todo, desde quando discutiu isso, a Revolução Verde, que os meninos botam direto nos artigos, em 1950, já se pensou na tecnologia para combater a fome. A irrigação foi criada aqui na nossa região para combater a fome. Por quê? Porque o Nordeste era visto como uma região pobre. Agora, Eloísa, quando você me diz assim, não, professora, isso mudou? Não mudou do ponto de vista do negro ter ascendido. Não é isso, certo? Não mudou, continua a mesma coisa, a gente muda para continuar a mesma coisa. Aqui tem irrigação, aqui tem riqueza, aqui tem aeroporto, aqui é chique. Se você for na Avenida da Integração, eu não tinha um século que eu não andava mais, achava que não é mais Petrolina, porque é muito chique, certo? Mas continua a mesma coisa. A gente muda para continuar. Continua a mesma coisa o quê? As pessoas não têm acesso. Os pobres não têm acesso às áreas irrigadas. Os pobres não têm acesso à agricultura irrigada. Então, e aí melhorou a fome das pessoas aqui? Não, as pessoas não têm acesso. Mudou, certo? Mas as pessoas não têm acesso, certo? Então, quem é que não tem acesso? Os pobres. Então, não é que hoje alguns ascenderam, é um no meio de tantos. Mas eles continuam sofrendo o mesmo processo da discriminação. Né? Então, eles não, nós, os pobres, a classe mais empobrecida, professor e todo mundo, continua passando pelo mesmo processo. Então, a gente entende que, e aí é outra coisa, a questão climática, ela influencia, sim. Certo? Mas ela não é o motivo da fome no campo, ela não é o motivo da fome no semiárido, certo? Por quê? Porque isso aí as cisternas contribuíram. A cisterna mostrou ao Estado que é possível ter água no campo, certo? Ter uma política de água no campo, depois tanto é que o Estado da Bahia pegou, por exemplo, naquele programa Cabra Forte, é que é possível ter água no campo e sem deixar as pessoas saírem de seus lugares. Para isso a cisterna serviu para mostrar ao governo, né, que o clima não é o problema. Agora, eu uso a questão climática para dizer, olha, eu não posso fazer nada, porque não chove. Sim, mas é uma região riquíssima em água. O Piauí é riquíssimo em lençóis hídricos, a gente está no ponto de vista da geografia.
Se você armazenar água da chuva, e aí a ASA mostrou isso, se você armazenar água da chuva, você pode ter água a vida toda. Entende? Então, veja como é uma questão política, não é uma questão climática, certo? Agora, o clima, ele vai influenciar? Vai, mas o clima é uma questão natural. A mudança dele já não é mais natural. Mas ele é uma questão natural, né? Certo? As questões políticas, não. Então, a indústria da seca aqui continua? Continua. Fabricando pobres, fabricando miseráveis, certo? No discurso da fome. E esses trabalhadores continuam a sair, não o êxodo, viu, Patrícia? Raia, não diga mais essa palavra, que ela é proibida na análise marxista. Não o êxodo, mas a mobilidade das pessoas. Porque o êxodo, ele é ligado exatamente à questão climática. Então, a gente não fala o êxodo, porque o êxodo, ele está ligado à questão... A pessoa saiu de quê? No livro da geografia, né? O êxodo rural, porque no Nordeste não chovia. É por conta do clima semiárido, as pessoas iam para São Paulo. Não, né? As pessoas são móveis por conta do capital. Porque a concentração do capital é ainda em São Paulo, então as pessoas se movimentavam para lá, faziam o processo da migração para lá, e não necessariamente por conta de uma questão climática, certo? Então, a gente não associa o processo migratório na geografia, ou seja, a mobilidade dos trabalhadores, a um êxodo, mas a gente associa, certo, a concentração de capital em determinados espaços, certo? E aí, para onde os trabalhadores vão. Portanto, não é êxodo, né? Porque senão a gente negaria, inclusive, a questão da geografia, do determinismo geográfico, das possibilidades que isso vai trazer. Então, a gente precisa entender a fome dentro dessas questões, certo? E aí, quando os movimentos sociais vão defender o acesso à alimentação a partir da agroecologia, da soberania alimentar, é justamente para dizer, olha, a comida é um direito. Comer bem é um ato político. Por quê? Porque eu só posso comer se eu tiver dinheiro. E bem, principalmente, porque eu só posso comer, se eu tiver dinheiro, comer um alimento melhor. Se eu não posso, eu como ele cada vez mais com veneno, porque é mais barato. Então, comer é um ato político. Mas aí os movimentos querem mostrar o seguinte, olha, nós podemos plantar uma comida saudável e barata. Foi o que eles tentaram fazer com arroz, né, para mostrar isso. Por isso eles vão nessa análise da comida como um ato político. Porque realmente é um ato político. Entende? Então, para vocês entenderem isso, para a gente ir fazendo as análises do ponto de vista mais crítico, mais do entendimento da fome enquanto produção. A fome, ela é produzida, ela não é natural, certo? Eu não tenho o que comer hoje, não é uma opção minha. Existe alguém que faz com que eu não tenha o que comer hoje. Certo? Então, é preciso, e aí a célebre frase do Bolsonaro, que é melhor arma do que feijão, isso é do ponto de vista terrível, porque com uma arma eu compro alimentos para eu alimentar não sei quantas famílias durante meses. Certo? Porque uma arma não é barata. Não sei nem quanto não sei nem quanto precisar porque eu não quero nem saber quanto. Mas eu tenho certeza que não é barato. Né? Então, a gente precisa entender isso e a cabeça de quem está nos dirigindo desse ponto. Então, dizer que uma arma é mais importante do que feijão, o que é que eu faço com uma pessoa com arma sem comer? Ela não vai conseguir nem levantar um fuzil. Né? Então, é isso, gente. Para a gente pensar, né, dentro dessas questões. Professora, Oi. Só antes da Genária fazer a pergunta dela. Quando a senhora falou na questão da asa, né, da questão das cisternas, e aí que se produz a fome, também se produz a seca, né, na questão da indústria da seca, quando os governos faziam questão de usar única e exclusivamente os carros-pipas, né, podendo fazer essas tecnologias que seria as cisternas, né, nesse mesmo sentido. Porque assim, isso também a asa quebrou, que foi a história dos carros-pipas nas comunidades, né? E conseguiu, depois de uma luta, conseguiu que isso fosse uma questão realmente política, não passar mais carro-pipa, né? Então, ela também conseguiu isso. Por isso que eu estou dizendo, tem programas que são importantes, mas a gente não pode desvincular, a gente não pode perder a análise crítica.
Né? Então, a ASA foi importante, o Bolsa Família é importante, mas o ProUni é importante, mas a gente vai dizer, não, mas não poderia ser assim, não precisaria de ProUni, não precisaria de Bolsa Família, não precisaria da ASA, né? Ou porque a ASA começou com uma ação de igreja, sim, mas a ação da igreja tomando a ação do Estado, né? Então, quem é que tem que cuidar da vida das pessoas, aparentemente, entre aspas? É o Estado, não é a igreja. A igreja faz caridade. Certo? Não é a igreja. Não é a função da igreja fazer isso. Então, e aí, quando ela começa com um grande programa de 1 milhão de cisternas, né? De nenhuma família ter sede, aí abriu os olhos. Não é que abriu os olhos do Estado. O Estado viu aí a possibilidade de fazer política. Certo? Então, o Estado viu aí a possibilidade de ganhar voto nesse processo. Não necessariamente no mesmo objetivo que era o objetivo da igreja. Certo? Então, quando eu estava numa banca, acho que eu já disse isso aqui, estava numa banca que o menino fazia um trabalho sobre a CPT, e a gente analisa muito a CPT. Para nós, a CPT é nosso ponto de partida na geografia agrária, não é? Que ela fornece para nós números, Jaqueline, Arminda usam demais, fornece para nós dados de dizer assim, olha, a quantidade de conflito no campo é essa, a quantidade de assassinato no campo é essa aqui, fornecida pela CPT. Então, são os dados que são respeitados nacionalmente. Mas, e aí ele fazia essa importante, a dissertação belíssima sobre a CPT, mas eu disse, não, mas a gente não pode negar o que a CPT é, igreja. Chega no final, ela consegue fazer isso tudo, mas chega no final, não consegue organizar os trabalhadores para a classe, por quê? Porque a igreja é hierarquia, porque a igreja é assim, eu obedeço um bispo, eu obedeço um padre, então a igreja não vai para o embate. Já chegou aí nos anos 70, mas ela vai até muitos foram mortos, a gente tem aqui no CEA, muitos padres, muitas freiras continuam sendo mortos, mas é um limite, ela tem um limite, certo? Ela tem um limite porque ela tem hierarquia, né? Porque ela é igreja. Então, ela tem não é a ação revolucionária, é a ação, e aí a igreja foi importantíssima para formar muitas pessoas nas suas bases, e aí criar o próprio MST, criar o PT. A igreja foi importantíssima nesse processo, né? A CPT, a ASA, mas ela é igreja. A ação revolucionária tem um limite, tanto é que por isso que ela entra no processo da crise, né? Por quê? Porque muda papa, muda isso, muda aquilo. Os bispos que faziam esse processo morreram todos. Aí, o que é que acontece? Ficaram velhos, morreram. Essa nova juventude, essa nova não, esses novos padres não, eles são conservadores, é a família, é o discurso de Bolsonaro, né? Porque a igreja, né? Que nega o socialismo, é a igreja. Então, é um outro hoje perdido, que você vê que vê ainda um Deus no meio do povo, portanto, um Deus revolucionário. É um perdido, né? Por isso que quando os alunos dizem assim, mas falando da igreja assim, mas o Jesus, ele enfrentou os poderosos da sua época, mas eles não veem assim, certo? Eles não veem nesse processo do enfrentamento, é a igreja. Né? Essa igreja que a teologia da libertação começou a ver mais um Deus no meio do povo. Então, é importante ver a partir dessas perspectivas. Entendeu, Márcia? Entendi. Pronto. Tem mais? Vamos lá, Lucas. Dando continuidade, né? Eu convido o Rafael Mário. para responder a próxima. Tá me ouvindo? Rafaela? Rafael. Rafael. Corte Rafael de novo, hein? Diga, Rafael, também. Rafaela nem tá. A insegurança alimentar é um problema que vem crescendo desde o início da crise econômica. Em 2014, agravou-se com a redução dos programas sociais de distribuição de renda e ganhou força com a pandemia. No entanto, o Brasil é o segundo maior exportador de alimentos do mundo, segundo a Organização Mundial do Comércio. O que explica as mulheres, principalmente aquelas que chefiam as famílias, pretas, pardas ou de baixa escolaridade, serem as mais atingidas pelo vírus da fome ou até mesmo pela desigualdade? Cara... Não, essa é fácil, Rafael.
Assim, vamos lá, eu já ia soltar que nem a Luísa. Já começar com as coisas que a Luísa vai. Esse me aguarde. Não, mas assim, a gente percebe como a professora e os demais colegas já vêm contribuindo em relação a essa fala, né? Historicamente, a gente já percebe que esse grupo era um grupo que era alvo dessa questão dessa exclusão. Esse grupo já era grupo que passava por essas dificuldades. A gente sabe que houve momentos em que isso foi minimizado, mas esse grupo que a gente está tratando aqui especificamente é um grupo que sempre foi alvo. E a gente sabe que com a questão da pandemia, esse processo se agravou. Para esse grupo mais ainda, né, porque era um grupo que já vinha sofrendo com essas questões, a gente voltou. Isso aí já são dados, né, que a gente já percebeu e diversas vezes já foi exposto aqui, que nós voltamos para a questão do mapa da fome no mundo, e isso está sendo gritante justamente por essas diversas políticas desse desgoverno, né, que em nenhum momento prioriza o trabalhador, e a gente sabe que dentro do que a gente já vem discutindo aqui, esses grupos, historicamente, foram grupos que nunca foram alvos realmente de políticas que promovessem um real, não sei como eu posso expressar isso, né? Mas que não promovesse uma tentativa de realmente inserir esse grupo, né? Sempre foram medidas, muitas das vezes, assistencialistas. Quem quiser completar, estamos abertos. Não, tá bom, Rafael, tá bom, tá ótimo. Então, logicamente que a questão da insegurança alimentar, como eu disse em outro momento aqui, quando a gente estava discutindo o texto, ela muda o significado. Ela mudou o significado principalmente a partir dos anos 90, porque a questão da insegurança militar, a segurança alimentar, ela era tida como uma política de saúde, justamente mesmo do ponto de vista dessa que eu falava, da questão da comida como um ato político. A comida saudável que alimenta, certo? Ela deixa, na expansão do capitalismo e do neoliberalismo, ela deixa esse conceito de política pública ligada à questão da saúde, certo? E ela se volta completamente para um lado apenas do abastecimento, que é da produção. Se passa para um processo da produção, então já não tem mais qualidade, é produzir. E aí, para produzir em quantidade, você precisa de quê? De agrotóxico. Para você produzir em quantidade, não precisa ter qualidade. Então, é abastecimento. E aí vem o discurso dos ministros e até mesmo no governo Dilma, que a Cátia Abreu vai dizer o seguinte: não, tem que ser mais... Ela diz exatamente naquele documentário do Veneno Está na Mesa, não, precisa isso não. Com agrotóxico se produz muito. O pobre, olha o que ela disse, era ministra, viu? O pobre vai ter direito a comer. Por quê? Porque ele vai comprar um alimento mais barato. Mas comprar um alimento mais barato com um produto, com um acesso a uma coisa sem qualidade. Então, você vai produzir em grande quantidade, logicamente, você vai vender mais barato. Né? Por isso que tem essa diferenciação com a produção orgânica. Né? Então, você vai produzir em grande quantidade, você vai produzir mais barato, e aí, lógico, mais barato, o pobre vai ter direito a isso. É essa análise dos organismos que produzem a fome. Né? E aí, por isso que os movimentos sociais, não, e a gente já não pode mais entrar nessa lógica da segurança alimentar, porque ela causa uma insegurança alimentar. Esse conceito ele vai mudar, ela causa, não é mais segurança alimentar, ela causa uma insegurança alimentar, e aí a gente passa para um outro viés, que é o da soberania alimentar. Aí a soberania alimentar, ela entra no conceito de segurança alimentar de antes, que é uma produção mais de qualidade, voltada para a agroecologia, sem agrotóxicos, com autonomia na produção, os trabalhadores terem autonomia do que plantar, de como vender, certo? De tirar as grandes corporações que controlam as sementes do campo, as sementes transgênicas. Então, é produzir de forma diferente.
Entende? Então, é essa que vai partindo a análise dos movimentos sociais. Eles partem exatamente daí, né? Para poder mostrar que um alimento melhor, né? De mais qualidade. Só que aí tem os investimentos são zero, né? A gente sabe, para a agricultura familiar, agricultura camponesa. Né? Então, eles vão aí... hoje eles estão nessa que conseguiram, as meninas estão botando nos trabalhos aí, do auxílio emergencial para a agricultura familiar, né? É importante dizer isso, a gente já disse da outra vez, mas é importante sempre estar lembrando. Então, sempre vitória, algumas migalhas que para a agricultura familiar, para os movimentos, se torna vitória, né? Porque nesse governo conseguir alguma coisa tá difícil, viu? Tá difícil quando se trata da agricultura familiar, já que a prioridade dele total é o agronegócio. E aí o agronegócio é isso que a gente vê, é queimada, aí a gente diz, o agronegócio é tóxico, é fogo, certo? É arma. O agronegócio é tudo isso. Diga, Rafael. A professora foi contribuindo, eu lembrei de algumas questões que a professora citou, um documentário que foi passado em sala também, que é O Veneno Está na Mesa, e tem outro documentário que eu não me recordo qual foi, mas no processo que a professora estava detalhando sobre esses organismos que produzem a questão da fome, e é realmente contraditório, como a professora em todo momento disse, o sistema é contraditório. Esses organismos são organismos que contribuem para a questão da manutenção da fome, né? E são organismos, como é o caso da própria ONU, que fala, que assume esse objetivo de combater a pobreza e de combater a fome, sendo que são organismos que mantêm essa condição. Eu me recordo que no documentário ele cita que com a produção que a gente tem, né, essa produção pomposa que o agronegócio gosta de expor, né, nós teríamos condições de alimentar 12 bilhões de pessoas, ou seja, muito mais do que a população mundial. Só que a gente sabe que o processo ele tem que ser excludente, tem que ter a questão do desperdício para poder se efetivar, né? Ainda tem isso, Rafael, que o agronegócio ainda desperdiça. Por exemplo, você tem uma produção, o que é que você faz? Você queima, você não distribui, né? Você tem isso, tem todo um desperdício aí, um desperdício de água. O agronegócio é isso, é essa a realidade, né? Então, tudo se volta para ele. E aí a gente faz, tem agora até um novo IC meu que eu botei a história da uberização, né? A tecnologia muito forte que está chegando agora no campo para o agronegócio, que a agricultura camponesa não vai ter acesso a isso, né? Vai ser um outro passo da questão da exclusão, que vai ser tamanha, né? Mas pode ir aí, continuando. O que é que Bárbara diz? Você tem Telegram? Maria Luísa, você tem Telegram? Que diabo é isso do Telegram? Que Heloísa já está no processo do Telegram. Posso fazer, professora, a pergunta? Pode, Karine. Então, como a gente está discutindo algumas indagações aqui em relação à questão de gênero, eu fiz uma pergunta voltada à questão de gênero e o MST. Então, se Patrícia puder responder, né, a pergunta é o seguinte: sabemos que o MST surgiu com o objetivo central de luta pela terra, mas com foco na figura masculina como trabalhador rural sem terra. Então, a mulher é vista apenas como um membro da família sem terra, e o homem sendo um sujeito político com poder e representatividade no movimento. De acordo com os seus conhecimentos, a mulher ainda vive essa situação dentro do movimento? O que se pode fazer para que ela tenha mais representatividade? Primeiro que essa imagem da mulher como sendo apenas um membro da família, ela já foi quebrada, porque hoje dentro do Movimento Sem Terra, a mulher assume a terra como proprietária primordial, ou seja, os documentos da terra todos são em nome dela, ela é a titular da terra. Porque na visão, né, do assentamento, a mulher ela não é um elemento da família, um integrante da família, ela é uma das provedoras da família e é quem conduz de forma mais, não digo rígida, mais firme
as questões familiares. Então, hoje, dentro do Movimento Sem Terra, a visão da mulher é de extrema importância. Tanto dentro das associações, né, na associação do assentamento que eu faço parte, não é um presidente homem, é uma presidenta. E aí, tanto na questão documental, qualquer tipo de benefício que venha do governo ou que seja concedido por meio do governo, né, que está quase extinto nesse governo Bolsonaro, mas até antes do governo Bolsonaro, qualquer medida que fosse tomada dentro do assentamento, ela necessitava que a mulher aprovasse ou desaprovasse. Então, a imagem da mulher hoje, né, dentro do MST, não é mais a imagem retrógrada de uma figura que apenas compõe a família, mas de uma líder de família, que junto com o restante da unidade familiar, vai fazer com que a agricultura familiar realmente caminhe, né? Então, eu acredito que essa imagem, ela foi quebrada. Pelo menos... aí, Patrícia, aqui, ó, foi exatamente, eu estou tentando mostrar a bandeira. Porque não dá para vocês verem, mas a bandeira... Tá bem longe. Hã? A bandeira está bem longe. Está bem longe. Mas, assim, mas na bandeira do MST, ela tem um homem e a mulher, certo? Porque antigamente era só o homem, certo? E aí eles botaram a mulher também, e a mulher na frente, inclusive, certo? Eu tentei mostrar, mas não dá para sair, não. Mas a mulher na frente. Porque justamente isso que Patrícia apontava, antes a mulher ela tinha um papel dentro da luta, dos acampamentos, dos assentamentos, que era um papel, vamos dizer assim, é também um papel importante, mas não era o papel que a mulher, sabe aquela história que a mulher tem que ser onde ela quiser? Mas não era o papel que ela queria, que era o papel de os homens estavam lá na luta, no combate, e ela cozinhando para os homens no combate, né? Inclusive na ocupação dos prédios públicos, porque eu já fui algumas vezes aqui na Codevasf, e elas estavam lá, né, cozinhando e tal, aqui na Codevasf, já fui na Codevasf, no INCRA, que eles ocupavam muito a Codevasf e o INCRA, né? Então as mulheres estavam lá cozinhando e os homens em reunião no auditório e tal. Então elas passaram a entender que não é assim. Elas também podem ir para a luta. E aí foi, inclusive, passou a ter a Marcha das Margaridas, que é a Margarida que tem aqui no CEA, né, que foi uma grande mulher. E tem uma frase da Margarida Alves, agora que lembrei a gente falando de fome, que é uma célebre frase dela, que ela vai dizer que é melhor se morrer no combate do que morrer de fome. Então, essa frase da Margarida, ela é bastante usada no movimento e para as mulheres, que as mulheres fazem a Marcha das Margaridas, né? Geralmente no Abril Vermelho, que é o mês de luta dos movimentos, que elas fazem a caminhada até Brasília para reivindicar as coisas, enfim. Então, eu já fui em assentamentos que as mulheres tinham acabado de chegar de Brasília e reivindicando o quê? As coisas para terminar as casas nos assentamentos, porque é uma luta, você conseguir a terra, conseguiu. Aí depois outra luta para conseguir terminar as casas, outra luta para conseguir plantar. Não é só conseguir o assentar e acabou-se, não. E aí elas estavam vindo, um grupo de mulheres desse assentamento, era um lá perto de Casa Nova, que elas estavam vindo dessa marcha, que a gente foi mais ou menos em maio. Em agosto, né, não, professora? A Marcha das Margaridas? Tem a Marcha da Margarida, mas tem o movimento das mulheres camponesas, certo? Que é uma outra marcha, Márcia, que é nesse momento do Abril Vermelho, certo? Que é o mês de movimento do MST, que é o mês de ocupação, é o mês de luta, enfim, é o mês de ocupar as estradas. Aí o Bernardo Mansano da Geografia vai dizer a geografia da beira das estradas. E aí elas estavam vindo, que a gente vai mais ou menos para o Campo Maio, por aí, elas estavam vindo dessa marcha, certo? Que é o Movimento das Mulheres Camponesas, MMC, Movimento das Mulheres Camponesas, certo? Então, essa é uma grande conquista. Tem até uma professora lá da Paraíba que ela estuda essa questão de gênero dentro do movimento, particularmente dentro do MST, né? E aí é importante a gente perceber isso, né? Porque, de fato, recai muita coisa para as mulheres, mesmo as mais conscientes, mesmo tudo, né? Que recai um monte de coisa para as mulheres, que é uma coisa histórica que a gente precisa ir quebrando, que está no nosso dia a dia, e que a gente precisa ir quebrando essas coisas, né? Precisa, de fato,
quebrar tanta coisa que as mulheres dizem no automático, que são frases que a gente acaba dizendo no automático, que tem muito significado, né? Eu digo isso direto na sala, quando a gente está dizendo assim, a mulher diz, não, eu vou embora, porque eu tenho que ir embora, porque eu tenho marido, tenho um filho, é como se fosse um monte de cruz, entende? Eu tenho marido, tenho filho, não é uma relação de companheirismo, é uma relação do que eu tenho que dar conta de filho, tenho que dar conta de marido, tenho que dar conta de casa, tenho que dar conta disso, entendeu? Então, as mulheres já conquistaram muita coisa, mas nós sabemos que ainda é muito difícil. Então, as mulheres são muito espancadas, e quando é negra, mais ainda, certo? As mulheres são espancadas, as mulheres são sofridas, né? Então, as mulheres são maltratadas, e aí até elas se rebelarem, até ela dizer, não chega, basta. Então, a Lei Maria da Penha foi uma vitória, né, para as mulheres. É uma lei, inclusive, de todas as suas complicações, é uma lei que funciona, né? É uma lei que funciona, mas aí até a mulher dar o grito disso, é muito sofrido para ela também, né? Muito sofrido quando você está apaixonada por um companheiro que lhe espanca, um companheiro que lhe bate, né? Mas ela não consegue se livrar dele, né? Então, principalmente quando tem filho, quando tem dinheiro envolvido, e ela não consegue fazer isso, né? Então, é muito complicado, é muito sofrido. Né? Ela não trabalha, aí pensa, como é que eu vou dar comida a esses meninos? Como é que eu vou alimentar esse menino? Às vezes ela é pobre, na periferia, eu vou de novo contar o da periferia. Na periferia, com 2, 3 meninos atrás, ou mais, né? Ela vai se sujeitando a um monte de coisa. Ainda que hoje tenha mudado muita coisa, certo? As mulheres que abandonam os filhos, entendeu? Mas ainda a mãe é a que carrega, é a que vai e que, na maioria, não deixa os filhos largados. Ela vai até as últimas consequências para cuidar dos filhos, né? É um amor, que as pessoas chamam de o amor incondicional, é o amor de mãe em relação ao filho, aos filhos, filhas, que é difícil, viu? Que os pais não têm esse todo, como a mulher tem, porque é uma coisa... é uma coisa que é muito interna da mulher, né? A questão materna. E aí, tem mais alguma coisa ou a gente vai terminando? Tem mais, professora. Sim. Passa aí uma só para a gente ir encerrando. Estou aqui procurando uma coisa, pois já fez calor. Eu desliguei, mas agora está fazendo calor. Vai lá. Eu vou perguntar para a Érica. A luta das famílias brasileiras para garantir comida na mesa, sabemos que não é algo novo, principalmente após o golpe contra o governo Dilma. Com a pandemia, ficou visível e escancarou a miséria no país, reforçando o aumento do desemprego e fome, sobretudo voltado para as mulheres, que são as principais vítimas. Sabendo da garantia de direitos como essencial, para onde caminha essa democracia? O que esperar desse governo? Para quem é, Genara? Ela falou para mim. Eu acho que esperar desse governo, a gente só pode esperar o pior, né? Coisas boas, sem dúvida. Nada. Não tem como se esperar, né, professora? Porque a gente vê, a cada dia que passa, o corte para a educação, o corte para a saúde. A gente vê, como a gente vê os dados, os números mostram, falam muito por si. A fome, ela só aumenta nesse país, a desigualdade, então, se esperar, a gente realmente só pode esperar o pior. E olha que ainda nem acabou ainda, né, porque ano que vem, com a eleição, acho que a situação ainda vai ficar mais complicada, né, para ele tentar se reeleger novamente, então, eu acho que o ano de 2022 vai ser bem complicado, então... Possibilidades reais de ganhar, Érica. Isso. O que pior é isso. O pior é realmente isso, porque... Como a gente falou um pouco semana passada, e, por exemplo, no 7 de setembro a gente viu muito, é que muitos pobres, como a professora falou, ainda apoiam, mesmo com toda a situação. Então, realmente, a gente só pode esperar o pior de toda essa situação. Porque o 7 de setembro, para mim, foi triste, minha gente. Eu nem entrei no Instagram, porque para mim foi terrível aquilo ali. O pessoal ainda... Eu acho que o maior número foi em Petrolina. Eu acho que foi também, muita gente. Eu nem vi para poder não me estressar, porque eu faço me estressar vendo essas coisas. Eu fui para me desestressar, agora eu estou correndo para me desestressar, para ver se eu não fico doida. Aí
Menino que eu não via de bandeiras. Meu Jesus, deixa eu ir embora antes que esse povo me bata. Eu ia com a camisa vermelha, tirei, justamente já pensando nisso. Tirei, vesti uma cinza para não apanhar na rua. Pois eu, de fato, se eu não tivesse tirado, era bandeira, era gente a pé. Eu disse, meu Deus do céu. Em Juazeiro também tem um bocado, mas em Petrolina estava maior. E o pior que essa que a senhora falou, a gente tem medo, né, de vestir o vermelho. Ou então, por Tem, exemplo, porque eles vão para cima, porque eles Isso. não admitem, não. Ou até mesmo, por exemplo, a bandeira, essas coisas. Quando você vê logo, eu tenho uma camisa do Brasil. Eu não uso ela desde quando o Bolsonaro foi eleito, porque só a ideia de ser confundida com a bolsa já me dá agonia. Ninguém usa mais. A bandeira do Brasil Ninguém usa. teve bandeira, é A bolso. gente para, já deixa Teve guardado. bandeira, é bolso. Nem verde, eu não estava usando mais, né? Minhas blusas verdes iam usar um dia desse, verde e amarelo, as blusas amarelas e as blusas verdes. Enquanto mais uma blusa do Brasil, Érica. A gente parou, professor, só sabe lá quando é que vamos poder usar de novo. É, aquela do Brasil aí, só nem na Copa, porque todo mundo é bolso, todo mundo se confunde com bolso. Bom, tem mais alguma coisa, Genária? Lucas tinha... Vai, Lucas, se for curtinha, dá tempo. Lucas? Bora, deixa eu escolher aqui o premiado. É, só preto mesmo, Rafael. Tá difícil a gente ganhar essa guerra. Bora lá, Lucas. Lucas, Maria Bom, Luísa não pra está mais quem- aqui, saiu. Perguntar, então, quem quiser responder. Ó, Certo. qual a importância da ocupação por mulheres em cargos políticos a fim de mudar esse quadro de miséria, pobreza, violência doméstica e de baixa qualidade de vida para com elas? Bora, quem aí quiser responder, ó, pode abrir o microfone. Quem quer? Ligeirinho aí para terminar. Bora aí, Maiane, você que está aqui no grupo, é a primeira vez, mas Eduarda. Alana. E aí? Coloca no chat, Lucas. Tá certo. O negócio agora é a gente comprar mesmo as armas do bolso. É o jeito, vai ser o jeito. E o hino nacional, quem aguenta? Eu já não gostava muito do hino, agora com o Bozo, quando eu vejo, é o Bozo. Tem Bozo ali perto. O pior é que eu estou correndo ali com um grupo, que é um grupo lá do Pilates, mas eu já estou percebendo que todos são bons. Eu disse, no dia que eles começarem a dizer coisa, eu caio fora. Por enquanto que estão calados, eu só estou analisando. É Vamos verdade. lá. Qual a maioria importância da deles são. ocupação por mulheres em cargos políticos a fim de mudar este quadro de miséria, pobreza, violência doméstica de baixa qualidade de vida para com elas? Aí eu vou, depois vocês podem falando, a inserção das mulheres em cargos políticos já tem aumentado bastante, mas ainda é difícil, porque é a mesma coisa dos movimentos sociais. Eles colocarem um deputado lá, os movimentos sociais, e as mulheres também colocarem uma deputada, o governador, o que for, certo? A outra classe coloca 10. Enquanto eles colocam 1, a outra classe coloca 10. Então, é sempre uma luta desigual. É importante, Lucas, essa ocupação dos cargos públicos, porque no Senado, na Câmara, é preciso estar lá votando nas coisas. Né? Mas é uma luta desigual. Certo? Uma luta desigual dizer o seguinte, é 1 e 10, é 1 e 10. Aí é aquela mesma coisa, é para as mulheres, é para os pobres, é para os movimentos sociais, né? Porque eles conseguem muito dinheiro para poder investir nas campanhas, certo? Então, são campanhas milionárias, por isso que dá o que a gente vê depois de fraude, porque do tanto dinheiro que foi de gente laranja que estava nas campanhas, certo? Então, é de fato uma luta desigual, porém, importante.
É importante a ocupação desses cargos. Por quê? Porque é um espaço para votar, certo? Então, é um espaço ali de você estar lutando. Então, é importante a ocupação desses cargos, sim. Né? Então, se mais alguém quiser falar... Por enquanto, é um caminho de ocupar os cargos, mas é uma luta desigual. Um do movimento social conseguir os ruralistas conseguem 20. Imagine, a reforma agrária vai sair onde? Não vai. Né? Então, mesma coisa das mulheres, né? É um número muito pequeno na Câmara. Elas têm tido uma participação grande, mas ainda é um número pequeno. Ainda corre a sabotagem, né? De vereadores aqui em Petrolina. Pois é. Tem de tudo. Tem as manobras, tem as coligações, tem as manobras políticas. Diga, Eric. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Mulher, gente, é visto... não. O homem, ele olha a mulher como se fosse, não, eu vou fazer porque ela é mulher. Certo? Então, ele ainda tem essa coisa, o tempo todo. Eu vou fazer porque ela é mulher, e aí eu posso... Qualquer um, estou dizendo, na Câmara. A gente sai para comprar uma coisa, não, ela é mulher, né? Os homens veem muito com esse ar, né? Quando ela está acompanhada com outro homem, aí respeita mais, mas ela é só no combate o tempo inteiro. Vai, Érica. E quando a gente vai olhar, professor, os representantes políticos mulher e indígena, é quase nada, tipo, quase nada. É isso que eu estou dizendo para você, quase nada. Principalmente quando mulher indígena mesmo, quase você não encontra. Eu acho que eu vi uma no Rio Grande do Sul. Não tem não, muito difícil, é muito complicado, é muito, muito desigual. É uma luta desigual em todos os pontos, é muito desigual. E aí você, gente, é como um dia, Deus há de ter misericórdia, porque eu já não fazer igual o Frei Tito, viu, Baiane? No batismo de sangue, a menina da geografia política aí que a gente assiste. Fazer igual o Frei Tito. Eu já não acredito mais em Marx. Aí o Frei Tito cantava já no final para a morte, já enlouquecido. Eu não acredito mais em Marx, eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais em nada. Porque você vê uma coisa que não acontece nunca, você fica, sabe? É que muitos pobres vão começando a perder a esperança, né? Porque, poxa, só porque que eu só tenho que sofrer? Por que eu tenho que sofrer o tempo todo? Né? Então, você começa a perder a esperança mesmo da melhoria. Né? Então, o Frei Tito fazia isso. Não acredito mais em Marx, não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada. É difícil, você está no sofrimento, você não consegue entender por que você tem que sofrer tanto. Né? E aí é para nós também. Por que as coisas são difíceis mais para nós? Porque somos pobres. Né? Porque fazemos parte de uma classe diferente. Então, para essa classe, para outra, tudo. Para nós, nada. E aí as conquistas na raça. Né? Mas não é porque eu sou a exceção da regra. Porque eu luto, porque eu sou pobre. Eu tenho que lutar porque eu sou pobre mais do que os outros, mas não é a exceção da regra. Mas a gente tem que conquistar as coisas, nós conquistamos, na raça. É na raça mesmo, indo, passando por cima de um monte de coisa. Né? Justamente, enquanto a gente tem que guardar um dinheiro para comprar um negócio, o rico não é assim. Né? Então, ele tem uma vida mais fácil, não precisa fazer tantos sacrifícios como nós. Entende? Então, a gente vai conseguindo as coisas, na raça mesmo. É na luta, né? Então, sabendo que a gente tem que ser... Porque nós somos diferentes, exatamente. Mas porque nós somos pior, não, porque nós somos pobres. Né? Exato, não é que nós somos diferentes, mas nós somos de outra classe. E aí as nossas conquistas são mais duras. São mais duras. Certo? Bom, gente, então é isso. Então a gente vai ficando por aqui. Já saiu um bocado de gente, tem as aulas e tudo. E aí na próxima semana nós estamos aqui novamente. Certo?